no app e bateu no carro da frente? Na boa, celular e direção não combinam, né? Viva pra contar e postar sua história. Trânsito seguro é top trend todo dia. Campos curte quem respeita o trânsito. Uma campanha da Prefeitura de Campos. Você sabia que o Sicoob Fluminense tem o consórcio certo para você realizar os seus sonhos? Com o consórcio do Sicoob Fluminense agora, você pode ter seu carro, sua moto, novos ou usados, ou adquirir a sua casa própria. Tudo de forma planejada e com parcelas que cabem no seu bolso. Consórcio do Sicoob Fluminense. Rápido, prático e seguro. Ligue agora para 22 27 26 27 50. Repetindo, 22 27 26 2750 e saiba mais. Com o Sicoob Fluminense, você começa hoje mesmo a planejar o futuro que você merece. Na HDI Seguros, tudo funciona com precisão e segurança. Aqui, proteção sem surpresas é o verdadeiro terror das incertezas. São milhões de brasileiros que confiam nas nossas soluções. Porque quando o seguro funciona de verdade, o incerto não tem vez. HDI Seguros. Certeza que te deixa seguro. O registro do produto é automático e não representa a aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. Oito horas 47 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também pelo Face, YouTube, Instagram, nossas redes aí, você pode seguir, curtir, compartilhar. Você acompanha este programa também daqui a pouco em podcast, logo mais reprise na Plena TV e sobretudo aí pelos aplicativos também, claro, evidentemente, né, o aplicativo exclusivo da Folha, né, é só baixar aí e ouvir, curtir e também compartilhar. São 8 horas e 48 minutos, está conferindo aqui se houve alguma mudança na previsão do tempo, não, né? Tem 20 graus agora aqui no centro da cidade, a máxima para hoje é de 22 graus, mínima de 17. Bom, programa de hoje com a Luiz Abreu Barbosa na bancada, estamos conversando com o Alfredo Minetti, que é o pianista, o Cristiano Simões, professor de filosofia e produtor cultural, e o Richard Scofano, que é compositor e bandoneonista, toca bandeon. Então, eles conversam com a gente porque tem uma obra deles, um disco, né, de tango que foi indicado ao Grammy Latino. E esses dois, o Alfredo toca um bandoneon. Obrigado, Aloysio. Bandoneon, perfeito. O Alfredo Minetti teve uma experiência em Campos, morou em Campos um tempo, por isso que eu estou brincando com ele aqui desde cedo, sobre essa questão de comer o nosso tradicional, delicioso chuvisco. Aliás, sobre o delicioso ele pode falar. Daqui a pouco, ele é uruguaio, né? Então morou um tempo com a gente. O Cristiano é de Campos, mas o que a gente quer entender é assim, e vocês falaram mais cedo, acho que foi o Alfredo que contou esse detalhe, da importância de onde o Richard viveu no Japão, e quando ele passava pelas comunidades, observando os costumes, o comportamento, né, daquele povo, ele colocou isso dentro da sua obra, dentro da sua música. E vocês, eu começo com você, Alfredo, porque é uruguaio, morou aqui, e a gente quer entender, Campos teve influência nessa sua carreira e nessa obra agora? Qual a influência da brincadeira do chuvisco à realidade de Campos dentro dessa sua carreira, dentro da obra? Alfredo. Sim. Obviamente, os anos de infância na formação, acho que de qualquer um, eles são determinantes, por mais que às vezes você não perceba.
eu cheguei em Campos em 74, 75, não me lembro. Me lembro que na TV, um pouco depois que eu cheguei, estava dando a Escrava Isaura, então isso eu me lembro. Estudei no Externato Santo Antônio, que era em frente onde a gente morava. Depois fomos a Minas e depois voltamos a Campos, e aí eu estudei no Eucarístico. Tudo ali na mesma rua, né? na Formosa ou Tenente Coronel Cardoso. Íamos muito ao Farol, à beira do Taí, onde a família tinha uma fazenda. Então, tem muitas coisas. Eu sou uma pessoa que sou apaixonado pela culinária. Eu só viajo com isso em mente. Então, me lembro muito, muito, como ainda experimento, a culinária daí, não só a doçaria, que é uma doçaria que tem uma influência portuguesa muito grande, porque aqui a gente chama de doçaria conventual, aqui é baseada em gema de ovo e açúcar, que é basicamente tudo aqui, e o chuvisco e outros doces daí, o quindim, né? Talvez venham daqui. Os peixes, as muquecas, os camarões, as empadinhas, tudo isso está na minha memória ainda gustativa, né? E sempre que eu volto a Campos, o Cristiano tenta me levar aqui e ali, minha mãe tenta conseguir o famoso bombucado, que eu gosto tanto. Não, você foi até na última vez com o bombucado, você foi indecente, né? Que eu comprei 10 para a gente dividir, ele comeu 75% e nós ficamos aguando no bombucado, mas tudo bem. Outra coisa que eu me lembro que já não tem mais, que passava antes, as pessoas vendendo corda de caranguejo. Os caranguejos gordos, gigantes, assim. Isso era maravilhoso. Mas uma coisa que eu acho que é muito importante, pensando naquele tempo em Campos, que hoje em dia, não sei que tanto as pessoas que crescem, as crianças têm, primeiro, o tempo de brincadeira, e segundo, a falta desse barulho, dessa cacofonia que hoje em dia quase todas as cidades são. Eu me lembro de silêncios. E eu acho que hoje em dia, um dos grandes problemas da nossa civilização está todo o tempo escutando muita coisa, não só barulho, que faz mal, como muita música. Eu acho que a gente tinha que escutar um pouco menos de música, porque na hora que você tem que escutar música, você já está tão dessensibilizado para a experiência que você não vive justamente essa experiência. Então eu me lembro disso, me lembro muito das idas à praia, ao Farol de São Tomé, que era completamente diferente do que é hoje. Me lembro aquelas cidades ali perto, amigos, e eu acho que tudo isso, toda essa paisagem que eu levo dentro, obviamente ela se traduz talvez na calma como eu gosto de tocar, nos adágios do Richard, que eu gosto de interpretar tanto, na casa onde eu morava, tinha um piano, então foi ali que eu desenvolvi, né, o primeiro interesse pelo instrumento. Então, sem dúvida nenhuma, eu levo muito, muito disso, muito de Campos dentro. Cristiano, e você que vive, naturalmente tem aí toda a sua base, sua infância, juventude, adolescência, juventude aqui. Como é que isso influencia você no dia a dia para levar essa, como diria sempre, parafraseado aqui pelo Aloysio, o saudoso Capi, aí agora ao inverso, ao invés de trazer para o nosso canavial, levar o nosso canavial para além fronteira. Como é que é isso? O Alfredo estava falando aí, eu estava escutando e me remetendo a algumas coisas. Eu não sou tão cigano como Alfredo e Richard, né? Que já rodaram para lá, rodaram para cá. Eu fui cigano a maior parte do tempo só quando eu estava estudando para padre, né? Porque eu não posso deixar de falar isso. Eu fui seminarista, estudei para padre, ser padre, acabou que vi que não era isso, mas com isso eu andei muito, conheci muita coisa. Mas a minha formação de filosofia me fez um benefício muito grande de algo que eu já tinha intuitivamente, né? Que era gostar de música. Mas mais do que isso,
sempre está aberto a ouvir coisas novas, não está fechado, não ficar nesse mundo, que hoje em dia está terrível, essa dicotomia entre bem e mal, essa coisa maniqueísta que vem de Santo Agostinho, que está traduzindo não só no Brasil, mas no mundo, um reflexo no mundo. E isso me permitiu gostar de muita coisa. Eu sempre acalentei o sonho de tocar piano. Eu queria tocar piano, né? Eu queria ser pianista. Eu não consegui. Toco, mas não sou um pianista como Alfredo, coisa. Dou lá minhas cacetadas nas teclas do piano de vez em quando, mas tudo bem. Mas tinha esse desejo. E eu faço um paralelo à minha história de produtor cultural com um paralelo com a minha vida de professor de filosofia. Eu quero que você tentar me fazer entender. Eu sempre me perguntei, eu dou aula há 21 anos no seminário da Diocese aqui de Campos. Sou professor de lógica lá, professor de filosofia social e política. E eu não fui padre. E eu ficava me perguntando, poxa, eu não consegui ser padre, mas hoje eu preparo padres. E é mais ou menos com a produção cultural. Eu não consigo tocar um instrumento, mas eu preparo o palco para que as pessoas possam tocar o instrumento. Então, a minha linha de produção, ela também está voltada para aquilo que mais me fascina, né? Eu sou fascinado por piano, já falei isso. Eu trabalhei com Arthur Moreira Lima, eu trabalhei com João Carlos Assis Brasil, né? E aí surge o Alfredo, aí me encanto pelo bandoneon do Richard, não tem como. Não é à toa que nós estamos indicados ao Grêmio com esse disco. O Richard é uma coisa extraterrestre, quase, vou dizer. Eu falo, parem um pouco e ouçam a obra do Richard. Ouçam os concertos dele para bandoneon e orquestra. E vocês vão entender por que eu me encanto e por que eu aceitei produzir e estou produzindo esses dois caras. E assim, tomara, o que eu deixo de lição é um cara que era novo, que cresceu ouvindo serenata com o pai e o tio, andando de casa em casa, que depois na igreja conheceu a música clássica, por uma ironia do destino, ficou amigo de Arthur Moreira Lima, do nada, e começou a trabalhar com Arthur Moreira Lima, que era um cara que eu ouvia na infância. Eu tinha os discos do Arthur Moreira Lima, eu tinha os discos do João Carlos Assis Brasil, de repente, eu fui o último produtor do João Carlos Assis Brasil. Infelizmente, eu guardo essa tristeza de que a pandemia me deixou distante, e a última vez que eu fui ver o João Carlos Assis Brasil foi para poder reconhecer o corpo dele naquele universo catastrófico da pandemia. Tem essa tristeza. Produzi 2 discos dele. Mas mostrar para o pessoal de Campos o seguinte: é possível. É possível. Ou seja, principalmente nesse mundo de hoje, você vê, Alfredo está em Portugal, nos Estados Unidos, Richard está nos Estados Unidos, na Argentina, eu estou em Campos, e nós 3 trabalhamos juntos, junto com toda a outra equipe que trabalhou para fazer esse disco chegar ao Grêmio, né? É um trabalho com esse. E nós somos indicados ao Grêmio, cara. É surreal. Quando que eu, criança, estou com 48 anos, ia imaginar que eu ia produzir músicos e que estaria indicado ao Grêmio como eu estou hoje? E que isso sirva de espelho, de lição para quem está em Campos, que luta. Eu sei da luta dos produtores culturais de Campos, das dificuldades que a cultura enfrenta, do preconceito que a cultura enfrenta no Brasil, em Campos, em qualquer lugar. Então é difícil a gente romper, né? Mas aos poucos a gente está indo. E tipo assim, é possível. Acredite, mantenha-se firme, tenha foco, trabalhe para isso. O mais importante é o que eu falo: Richard todo dia está lá tocando 4, 5 horas de instrumento dele, Alfredo tocando, eu tentando contato com um, tentando contato com outro, e assim vai indo. Eu lembro o João, quando vinha aqui para casa, ele acordava às 8 horas da manhã, tomava o café dele, subia para o quarto onde eu tenho o piano, ele ficava de 9 horas da manhã a 1 hora da tarde tocando as mesmas músicas. Ele falava: Cristiano, meus dedos não podem parar. O trabalho do produtor,
vou falar da minha parte, é isso. É estar futucando, xeretando, vendo edital, mantendo contato com um, mantendo contato com o outro, e vamos conseguindo. E chegamos ao que chegamos. Né? Estamos indicados e vamos ganhar esse Grêmio, tenho certeza. Então, Campos é isso. Campos, ele não foi cerceadora dos meus sonhos. Pelo contrário, Campos me possibilitou abrir os meus sonhos. Mesmo que eu tenha morado um tempo no Rio, mesmo que eu tenha morado um tempo em Minas Gerais, mas sempre Campos. Né? E daqui vai sair um indicado para o Grêmio, um produtor que está indicado para o Grêmio. Que não é nada. Mérito maior, sempre do Richard e do Alfredo. Eu falo, tanto é que na entrevista que vocês viram que eu falo pouco. Esse é o trabalho do produtor. O produtor não tem que sobressair sobre os músicos. Os músicos sempre em primeiro lugar. Esse é o meu trabalho. Preparar o caminho para que eles subam ao palco e arrebentem, como sempre fazem. Mas não se tira o crédito, porque no mundo de hoje a gente sabe que é tudo é um trabalho de equipe e a política tem um papel fundamental nisso tudo, né? Por mais que o trabalho seja realmente de uma qualidade excepcional, se você não fizer o trabalho que você faz, ninguém vai ouvir, não vai chegar a lugar nenhum e não vai ter o network que a gente precisa para que as pessoas escutem e considerem o trabalho. Pois não, Luiz? Não, é para o Richard, esse tempo, estamos acabando o tempo do programa, são 9:02, mas como que a Campos, da infância do Alfredo e da vida quase toda do Cristiano, no convívio, na música, chegou para você, Richard? Para mim, você fala... Não entendi, perdão. Como é que essa cidade de Campos, que é onde a rádio está sediada, né, que perpassa a infância do Alfredo, ela está na vida toda do Cristiano, como essa Campos chegou para você no convívio pessoal e artístico com eles? Eu conheço Campos. Muito. Eu me perdi em Campos uma vez. Como às 4 da manhã. Eu liguei para todo mundo, eu liguei para minha esposa nos Estados Unidos. Eu não sei onde estou. Porque o cara que estava comigo, eu achava que ele sabia, eu achava que ele era de Campos, mas ele não sabia onde ele estava tampouco. Habíamos solo bebido água. Conheço parte. Campos é como uma família também. A família do Alfredo ou a família do Cristiano é como a minha família. O Cristiano é o produtor, mais que o produtor, ele é um amigo, e o Alfredo também. São como irmãos. Então, quando vou para Campos, quando vamos para Rio, vamos para Campos para tocar ou para visitar a mãe do Alfredo, como eu não lembro essas coisas que você está falando, Alfredo, mas eu acho que eu provei também dessas delícias. Campos também é parte da minha música agora, porque eu tenho tenho muitos amigos lá em Campos. Eu conheço agora, eu não vou perder em Campos. Mas porque agora tenho outra gente que me vai levar para casa. Mas é que 4 da manhã bebeu só água, essa história tá meio... Água que passarinho não bebe. Não temos que promover a ingestão do álcool. Não, a próxima vez que eles vão estar aqui com certeza em breve, até porque Alfredo me corrige se eu estiver errado, mas eu acho que a primeira vez que o Dudu se apresentou no Brasil foi aqui em Campos, no Teatro Trianon, só depois que nós fomos tocar na Sala Baden Powell no Rio. Então, assim, a estreia dos dois em palcos brasileiros tocando a obra do Richard foi aqui em Campos, em 2017, no Trianon. Mas o Richard faz um assado como ninguém, tá? Eu sou metido a fazer churrasco, mas eu... Olha aí. Eu tenho que eu vou explicar uma coisa. Eu vou para Campos.
o Cristiano, vamos um churrasco. Ok, vamos para lá. Ele começa a fazer o churrasco, mas ele nunca termina a fazer o churrasco. Tenho que terminar eu. Você sabe por quê? Porque ele bebe muita água. E tem que ir. Também nem tanto, não é assim não. Não é assim não. Mas até minha esposa brincou, eu nem falei isso para os dois. A gente, quando ganhou o prêmio, né, eu conversei com a professora Edinalda, que é uma grande amiga, conversei com ela, ela falou, a gente tem que comemorar. Aí a minha esposa virou e falou, agora aguenta Cristiano ouvindo Richard e Alfredo o tempo todo no churrasco. Ninguém vai aguentar esse menino mais. Mas as pessoas vêm aqui em casa, eu falo, tem que ouvir músicas que eu gosto também. Sou democrático, deixo as pessoas... Não, mas tem que ouvir. Meu sobrinho, coitado, ele fica, vem cá, vamos ouvir essa parte aqui agora do concerto do Richard. Cara, olha só o que o Richard está fazendo. Olha essa nota aqui, cara. Aí meu sobrinho, tio Cristiano, vamos voltar para o Campari? É assim, mas tem que ser. Mas aos poucos vamos. Edinalda está escutando a gente, eu sei. Um beijo para ela. Tá, sim. Beijo para ela. Bom, gente, aqui 9h07. A gente pode continuar conversando aqui sobre música, sobre comida. Não tem nada melhor nessa vida, né? Comer bem, ouvir uma boa música, mas infelizmente a hora passa rápido, a gente tem que voltar para a realidade dura de produzir, né, o Cristiano? É isso aí. Quero muito agradecer a vocês e eu começo aqui eu comecei pela ordem alfabética e aí era o Alfredo. Deixa eu começar primeiro pelo Richard, depois eu termino lá no Alfredo. Então, só para a gente agradecer esse momento e, sobretudo, como o Campos está, né, dentro desse projeto, dentro dessa obra feita hoje, não tenho nenhuma dúvida de que, a partir de agora, quem não sabia, até mesmo depois das publicações aqui da Folha, do portal Folha 1, sobre a matéria, né, que o Matheus Berriel fez, quem não sabia, evidentemente passou a saber agora, com a divulgação da rádio, também desses aplicativos todos, seguramente vão estar torcendo aí, né, para um argentino e para um uruguaio, o que não é muito comum para o brasileiro, evidentemente, ainda mais argentino e uruguaio, mas seguramente, né, sobretudo pelo talento de vocês, a gente abre toda exceção. Ô Richard, obrigado aí pela sua participação, obrigado pelo seu carinho, muita sorte, não só nesse Grammy, que como disse o Cristiano lá no começo, vocês já ganharam, então acho que só a indicação, mas sobretudo pelo talento de vocês. Boa sorte, sucesso, Richard, prazer te receber. E obrigado. Quando vier a Campos, chama a gente aí para te ajudar a não se perder 4 horas da manhã. Sim. Muito obrigado por o convite. Eu lembrei essa palavra, convite. Boa. Muito obrigado, Cláudio, muito obrigado a Aloysio. Muito contente de estar com vocês aqui. Ver meus queridos amigos também. Estamos falando depois do 13 de novembro, quando tengamos o Grammy. Deus permitir. Se Deus quiser. Muito obrigado. Beijos para todos. Valeu. Ô Cristiano, obrigado, sim, amigo. Até breve, se Deus quiser. Sim. Com esse Grammy aí, mas como você disse, sem dúvida nenhuma uma consagração já gigante a indicação para o Grêmio, não tem dúvida nenhuma disso, e que, assim, para gente que gosta e que torce, evidentemente que já tem uma mudança da forma até de olhar para vocês, mas para vocês que estão envolvidos e comprometidos direto com a obra, não tem dúvida também de que já mudou a vida de vocês. Parabéns pela indicação e boa sorte no dia 13. Obrigado, Cláudio, obrigado, Luiz, por abrir esse espaço para a gente poder falar um pouco desse trabalho. Não é só um Grammy, né? É agora aquilo que a gente falou o tempo todo. Eu gostaria muito que quem está nos ouvindo, que ouça, conheça a obra do Richard, que conheça a obra do Alfredo,
né? Porque esse é o trabalho. Como o Richard falou, mais do que o prêmio, ele quer que as pessoas ouçam a música dele. O prêmio ele é a abertura, né, para que a gente possa difundir a música do Richard, né? Eu acho que isso é o mais importante dessa indicação ao Grêmio, muito mais do que Cristiano, o trabalho de produção do Cristiano, ou execução perfeita no disco. Não, o Grêmio foi e é fundamental para que daqui para frente as pessoas ouçam a música do Richard, ouçam suas composições, ouçam o Alfredo tocando piano, né? Então é isso, e eu agradeço demais o espaço de vocês, tudo que ao Matheus, que foi o primeiro que procurou, mostrou interesse em falar sobre isso. Eu não sei, pelo menos a sua foto que me chegam, não sei se é verdade, se é mentira, que Campos nunca teve ninguém indicado a um Grêmio, né? Então eu me sinto até meio que lisonjeado nisso, apesar de não fazer muita diferença. Eu quero realmente que as pessoas ouçam a música do Richard. E dia 13 e dia 14 a gente já tem um encontro marcado, né, às 7 horas da manhã, para falar de como foi lá receber o prêmio em Las Vegas, se Deus quiser. E é isso. Não tem muito. Muito obrigado, muito obrigado. Quero só aproveitar, já que prestar um serviço de utilidade, né? Eu estou na Câmara, como eu falei, e dia 2 de outubro agora, né, é aniversário de morte do Nilo Peçanha, e aí que eu falo, mais um trabalho de Campos, tem uma produção de um curta-metragem em 2D, né, voltado mais para o público infantil, e produzido pela Ana Francesca, que é uma outra grande produtora aqui de Campos, e eles vão lançar essa animação lá no Palácio Nilo Peçanha, que é a sede da Câmara, às 15 horas. Então, aproveitando esse espaço, eu sei que é um espaço bem democrático, muita gente ouve. Quem quiser aparecer por lá para acompanhar essa estreia, né, o lançamento dessa animação sobre a vida de Nilo Peçanha, campista, presidente da República, então uma personalidade fantástica. Então, aproveitando o espaço, desculpa, eu sei que não está na pauta, mas fazer um merchan aqui também. Por favor, fique à vontade. Aliás, campista que nos orgulha, presidente da República, primeiro e único presidente da República negro. Sim. Na história, né, do país. Obrigado, Cristiano, até breve. Deixa eu trazer o Alfredo aqui para fazer o fechamento, esse uruguaio fantástico, pianista extraordinário, Alfredo Minetti. Obrigado pela sua participação, cara. Fique à vontade aí também para fazer as suas considerações. Sucesso para você também. Parabéns pela indicação. Muito, muito obrigado. Muito obrigado, Luísio, pelo carinho, pelo convite. Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado à Folha. Voltando rapidamente, só para concluir a minha passagem por Campos, ela na verdade ainda continua, porque minha família está em Campos. Minha mãe é Elda, meu pai César, Ronald, que é médico, meu irmão Emiliano, que também é médico, Micaela, minha irmã, que é dentista, estão todos aí. Então, meus sobrinhos, minha tia Julieta, todo mundo mora aí ainda. Então, a gente ainda volta sempre aí, quando o Cristiano nos leva, eu fico em casa, na verdade. Por mais que ele queira que eu fique com ele, seria uma briga muito grande. Então, Campos continua diante de mim. Uma coisa que eu queria só apontar para a questão do trabalho meu com o Richard, a gente se foca num conceito que eu acho que é interessante para as pessoas que vão ouvir, que é um conceito andaluz, de duende, que muita música hoje em dia poderia usar e deveria usar, que é uma força expressiva de imensa eloquência, de imensa gravidade, uma energia primordial, vital da mente criativa, como diria Garcia Lorca. Então, eu acho que a nossa música tem isso, eu acho que a forma dele tocar o bandoneon encara isso, e eu chamava o pai dele, que infelizmente não está mais entre a gente, que era um grande amigo, do duende maior, do chamamé, era o Ricardo Scófalo. Então, eu me despeço com esse conceito de duende andaluz, que eu acho que é o centro do que a gente quer fazer quando a gente entra no palco. Tomara que a gente consiga sempre. O Richard consegue. Muito obrigado a vocês, muito mesmo. Valeu, vai dar tudo certo.
Aloysio, fechar também, trazer você para encerrar com essa bancada aí bacana que a gente ouviu, e claro, nesse compromisso de emanar aí nossos pensamentos positivos, energia positiva para esse trio aí e para todos envolvidos nesse projeto, não são só 3, né? Obrigado, Aloysio, por hoje e até amanhã. Obrigado, Nogueira, obrigado, Beto, na técnica, obrigado, sobretudo, ao ouvinte, telespectador que nos acompanhou. Agradecer aos entrevistados, né, ao Richard, ao Cristiano, ao Alfredo. Acho que está todo mundo na torcida aí no dia 13. Eu torci muito na última Copa do Mundo para Messi. Acho que Messi merecia ganhar um título, né? Seria muito injusto se ele não fizesse. Então, é um argentino aqui, o Richard. Eu, quando garoto, eu torci por River Plate por conta de um uruguaio, que era Francisco, né? Uruguaio com o nome italiano que jogava no time argentino, né? Então, e Cristiano. A primeira vez que uma seleção brasileira teve um campista numa final de Copa do Mundo, ganhou. E ele foi o craque da Copa, foi 58, com o Didi, o gênio da Folha Seca. Então, essa torcida aí, meio futebol, meio música, que também tem muita similaridade, né? Toda sorte do mundo para vocês. Né? Agradeço. Obrigado. Muito obrigado. Vi aqui a Edinalda, acho que amiga comum. Estou vendo vocês, programa lindo, parabéns. Faço delas minhas palavras. E anunciar que amanhã, né, a gente vai trazer, né, esse debate entre direita e esquerda que o Brasil padece nessa bipolaridade há algum tempo, muitas vezes de maneira rasa. A gente vai trazer aqui um representante do pensamento liberal, né, da direita, que é o Igor Franco. Tem programa aqui próprio, né, uma interação com o Marco Antônio Cristiano Abreu Barbosa, todas as terças-feiras, professor do Uniflu, né, especialista em finanças, e, pelo lado da esquerda, o cientista político, sociólogo, professor da UF Campus, Jorge Gomes Coutinho, né, fazer uma análise desses fatos de setembro políticos, também marcados por 3 grandes músicos, né, Chico, Caetano e Gil. Né, então, acho que é um bom fechamento de semana para a gente. Obrigado. Obrigado a vocês mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado. Legal. Muito valeu, gente. São 9h18, então encontro marcado amanhã e é possível, sim, a gente promover um debate de ideias só no campo realmente de ideias, de confronto de opiniões, sem, né, faltar com respeito, né, sobretudo educação. Amanhã, então, 7 da manhã, esse encontro aqui marcado no Folha no Ar, que é oferecido por Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e Consórcio do Cicobi Fluminense. Amanhã, às 7 da manhã, estaremos de volta. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina.